Então, o pau tá torando lá no, entre Israel e Irã. Muita gente está comentando muitas coisas e às vezes as pessoas estão comentando sem ter acesso a pelo menos os dois lados, né? Sempre fala muito dos dois lados, né? E a gente vai ver um pouquinho como funciona a cobertura da mídia, né? Da mídia hegemônica, quando acontece esse tipo de conflito. E quem vai apresentar para nós é o Álvaro Borba, ex-Meteoro, que continua fazendo um trabalho brilhante na internet depois que saiu do Meteoro e sempre nos agrega muita informação com seus vídeos, uma espécie de vídeo ensaio e tal, uma reportagem, né? De certa forma é uma reportagem e a gente vai assistir agora. Curta, se inscreva, compartilha e a gente vai trazendo algumas opiniões durante o vídeo. Aqui, ó. No começo dos anos 90, o Iraque foi atacado pelos Estados Unidos. O objetivo era derrubar um ditador chamado Saddam Hussein. No Brasil, esse inimigo dos Estados Unidos foi apresentado como o anticristo. E isso com toda a credibilidade do Jornal Nacional. E nós tratamos... Para a gente ver como é que funciona a cobertura, né? Um lado é o mundo livre e o outro lado é o demônio. Mas esse maniqueísmo antigo, né? Previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Essa reportagem também recorria à astrologia, para informar o público sobre os detalhes da guerra. A astrologia diz que o céu vai ter um desenho assim nesta madrugada. Haverá uma conjunção de planetas de extrema força aqui no signo de Capricórnio. E esse é um fenômeno que não acontece há mais de 6 séculos. O que mostram os mapas do Iraque e dos Estados Unidos para essa madrugada? Olha o tipo de artifício que eles usam para demonizar, literalmente demonizar quem é adversário dos Estados Unidos, né? A gente vê, né, essa questão da OTAN, dos consórcios de mídia, né, a Associated Press, aquela dos Estados Unidos, caralho, agora esqueci. Mas tipo, são um conglomerado, né, que basicamente alimenta o mundo inteiro com notícias que hoje em dia cada vez mais as reportagens são esvaziadas, né? O setor que faz as reportagens, né? Porque é muito caro fazer um trabalho de certa forma autoral e custear a partir da tua própria empresa. Então tu só faz um copia e cola do que vem de fora, né? Tu tem enviados lá, é muito caro, então tu faz um copia e cola preguiçoso e seguindo sempre o viés, né, dominante que quer que seja contado. Vamos lá. Ali na hora H. A concentração planetária aqui está fortíssima. Os anos se passaram e o que começou com a Guerra do Golfo terminou com os Estados Unidos invadindo o Iraque nos anos 2000, alegando que Saddam Hussein, esse anticristo, tinha armas de destruição em massa. I take the fact that he develops weapons of mass destruction. Adivinha? Alerta de spoiler para você que ficou congelado nos últimos 20 anos. Não tinha esse tipo de arma que o nosso amigo George W. Bush alega. Não existia. Foi apenas um pretexto. Very seriously. Essa acusação se revelou falsa e quem olhar para a história em retrospecto vai perceber que era tudo muito mais complexo que uma simples luta do bem contra o mal. E parece importante lembrar desse passado no momento em que Israel bombardeia o Irã, alegando basicamente a mesma coisa, a possibilidade de armas de destruição em massa. É um argumento forte. E de fato, um argumento forte é necessário quando uma nação mais rica ataca a outra mais pobre, em que o PIB per capita é 10 vezes menor. O apoio dos Estados Unidos também dá a entender que a história se repete. O que muda é a nossa expectativa de como esse conflito vai ser noticiado dessa vez.
Em 2025, seria impensável ver o jornalismo da TV Globo recorrendo a Nostradamus para explicar os mísseis de Israel disparados contra o Irã. Será? Porque hoje a gente acredita na separação clara, técnica, entre jornalismo e propaganda. Acontece que a propaganda é uma espécie de microplástico misturado na cultura. Ela Então, será que a gente acredita que na diferença entre a propaganda e e relatar um fato? Porque, tipo assim, a gente é colonizado desde sempre pelos Estados Unidos, né? E vendo filmes e sempre tem aqueles inimigos desumanizados, né? Que geralmente são os inimigos que os Estados Unidos quer que tu entenda como inimigo num filme, né? Tipo, tem o Rambo, tem aqueles filmes do Van Damme e por aí vai, tá ligado? Sempre o inimigo é um russo, é um chinês, é um árabe, que ele é desumanizado, ele tem cara de bandido, e o mocinho sempre aquela coisa cheia de aura e tal, tipo, ai, o herói, e por aí vai. Então, a gente já meio que é programado para entender tudo aquilo que não é ocidental como hostil, como um inimigo. A gente naturalmente é treinado mentalmente através da ideologia para entender tudo aquilo que não parece com a gente, branco, eurocêntrico, que vem daquela cultura branca, eurocêntrica, estadunidense, europeia e tal. A gente entende como, às vezes, algo que pode ser ignorado, que não é levado em conta. A gente sempre, tipo, tende inconscientemente, porque nosso inconsciente é formado com base nesse acesso a informações, a gente tende a desumanizar as outras relações humanas que não são parecidas com as nossas, tá ligado? Em tudo, no cinema, no balanço gostoso da sua música preferida e, claro, na informação do seu noticiário também. Eu sou o Árvore e no textão que segue eu vou tentar sair catando os pedacinhos de propaganda espalhados na imensidão do noticiário sobre os mísseis israelenses disparados contra o Irã. No dia 13 de junho de 2025, o mundo acordou um pouco assustado com a possibilidade de um conflito generalizado no Oriente Médio. Naquela manhã, os brasileiros descobriram isso pelo jornalismo da TV Globo. Que já está acontecendo há um tempão, né? Há muito tempo que se é mandado bomba a partir dos estadunidenses, dos europeus, no Oriente Médio, através de proxy e tal, né? Proxy é procuração, né? Tu usa outro país, outra região para fazer a guerra, né, sem que tu seja atingido. Tipo, como aconteceu na Guerra Fria e tal. E eles puderam ouvir a voz do líder de Israel, argumentando a favor do ataque Cara, esse cara aí é um filho da puta. que ele tinha decidido desferir contra o Irã. Vamos ver agora um trecho do pronunciamento. Então, eu disse, esse cara é um filho da puta. E provavelmente eu tô certo. Só que a gente tende, até pela questão da individualização do sistema neoliberal e tal, a gente tenta colocar todo o mal apenas em uma pessoa e ignora todo o grupo que dá suporte para esse tipo de política e tal, e que até o elegeu. Gente como esse homem que vai aparecer aí, que eu não quero falar o nome dele, o bigodinho e por aí vai, eles são apenas um sintoma. Eles não são a causa, eles são um sintoma. A causa é o jogo de interesses que vem antes. Eles são apenas um testa de ferro que representa os interesses de uma determinada classe que controla o poder naquela região, naquele país e tal. A mesma coisa, por exemplo, assim, muita gente defendia a morte do capitão, né? Queria que o capitão tivesse morrido pelo Adélio. Talvez naquele momento significasse uma eleição de um partido de direita tradicional. Desculpa, eu tô com a língua... Tô com um machucado na língua, tá bem difícil de falar. Aí muita gente dizia que talvez, se o capitão morresse e tal, se o Adélio tivesse matado ele, que o Brasil teria se salvado. Eu não acho, porque ele era apenas uma representação dos interesses da sociedade que foi colocado pela ideologia dominante. A gente ficou anos sendo preparado pelo lavajatismo para odiar o PT, para odiar a esquerda. E aí, quando a gente já estava pronto
o Bolsonaro apareceu apenas como um sintoma que agregou aquela massa que foi formada através da crítica da Globo e tal, e por aí vai. De Benjamin Netanyahu. Tô me estendendo demais. Tem 3 minutos de vídeo, já tem 7 minutos de... tem 10 minutos de react. The Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. E aí vem uma breve interação entre a âncora e a repórter, sinalizando que é hora de ouvir o outro lado. Bom, do outro lado do Irã, os principais líderes do país também já se pronunciaram. E, Cecília, eles prometeram vingança. Note que a palavra vingança é forte e pode sempre carregar um certo julgamento. O entendimento dos atos de vingança na nossa cultura poderia ser melhor resumido no texto do intelectual e boxeador mexicano Seu Madruga. Ele disse: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Sendo assim, a audiência já é apresentada à contraparte iraniana a partir de um certo viés. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, declarou que as forças do país não vão deixar os ataques israelenses impunes. Khamenei disse que Israel cometeu um crime e que preparou para si um destino amargo e doloroso que certamente virá. Nesse ponto, você pensa que vai ouvir a voz do líder do Irã, com os argumentos dele, com as palavras dele, porque, afinal de contas, esse foi o espaço concedido ao líder de Israel. Mas não, a reportagem segue. Em carta às Nações Unidas, o ministro do Exterior do Irã descreve o ataque israelense como uma declaração de guerra e pediu que o Conselho de Segurança da ONU agisse imediatamente. O presidente Massoud Pezeshkian reuniu o gabinete para avaliar os próximos passos. Para saber o que de fato disse o líder do Irã, a gente vai recorrer aqui. Então, aí ó, como dizia o outro, o diabo mora nos detalhes, né? Resumindo o que ele falou, por exemplo, assim, o Irã foi atacado, né? Ele foi atacado, teve cientistas mortos e tal, pelo ataque de espionagem de Israel e tal, né? Então, o termo certo seria retaliação, creio eu. Não sou um douto da língua portuguesa, mas eu creio que o termo correto seria retaliação, porque você sofre um ataque e você retalia, que você quer devolver o ataque sofrido, né? Responder aquele ataque. De repente uma resposta, mas não, é uma vingança, porque a vingança nos é ensinado que, tipo, é algo vil. A novela sempre mostra que aquela coisa da vingança é algo sórdido, é algo cruel, não é desumano, tá ligado? Então, de certa forma, eles tentam diminuir a gravidade do ataque e tentam enaltecer a vileza do contra-ataque, usando o termo vingança, que é um termo mais forte, é um termo mais carregado de negatividade. Não se trata apenas de uma resposta a um ataque sofrido, se trata de uma vingança que é cruel, que é sórdida. É basicamente isso que o Álvaro tentou trazer, e acho que eu estou tentando só reforçar. O Álvaro trouxe muito bem. Eu só quero reforçar porque eu acho interessante a gente entender essas nuances. Que a Al Jazeera. Não só porque a Al Jazeera tem a informação que a gente quer, mas porque a Al Jazeera é sediada no Catar e se propõe a trazer uma voz que representa o chamado mundo árabe. Isso é parte da máfia. Então, por exemplo, uma mídia como a Al Jazeera, ela não é tão divulgada suas notícias na mídia hegemônica brasileira, né? É bem... Talvez você que esteja nesse vídeo tenha ouvido o nome da Al Jazeera a primeira vez. Marca e do editorial deles, e tá lá a manchete. Irã lança ondas de mísseis contra Israel em resposta aos ataques. Aí, ó. Interessante notar que o que na Globo... Resposta. Era sobre isso que eu tava falando. É vingança, na Al Jazeera é resposta. Já é uma diferença, né? Mas vamos para a tradução da Al Jazeera do discurso do líder iraniano. O regime sionista não sairá ileso das consequências de seu crime. A nação iraniana precisa ter a garantia de que nossa resposta não será insuficiente ou pela metade. Pela Al Jazeera, um brasileiro como eu pode descobrir que o líder iraniano não se refere a Israel como Israel. Ele usa a expressão regime sionista. E na reportagem da Globo, isso é omitido.
Khamenei disse que Israel Talvez você nem sabe o que é sionismo. cometeu um crime e que preparou para si um destino amargo e doloroso que certamente virá. Eu só quero apontar o que é uma escolha editorial, uma escolha que contrasta com aquele espaço concedido ao líder de Israel, que tem direito à própria voz, às próprias palavras, aos próprios argumentos. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. Percebe a diferença? Porque o discurso do líder iraniano é apresentado como promessa de vingança, e a gente só fica sabendo dele através das palavras da repórter Cecília Malan. E no texto dela, qualquer referência ao conceito de sionismo acaba sendo omitido. Um breve parênteses para que eu possa declarar minhas intenções e te fazer um pedido. O único motivo para eu destacar essa escolha editorial da Globo é abrir caminho para que eu possa propor, ao final desse vídeo, um outro jeito de olhar para esses conflitos todos. Então eu expresso o meu mais profundo respeito pelo trabalho da Cecília Malan na Globo e peço a você que pega carona aqui com esse Uber do conteúdo que jamais, nunca, em hipótese alguma, chapisque a reputação e o trabalho de ninguém em meu nome. Combinado? É um bom conselho. A gente tá aqui para entender como é que funciona, né? E por mais que essas pessoas sejam jornalistas, a maioria deles já sejam ricos e tal, eles ainda são empregados de um conglomerado de mídia, né? Que basicamente os escolhem por suas opiniões. Tipo, e a gente é resultado da formação que a gente tem, do ciclo social onde a gente é exposto e tal, e pode até discordar do jornalismo da Globo e tal, mas tipo, demonizar os jornalistas é foda, tá ligado? Tu tá atacando o trabalhador, e o trabalhador ele faz o que a empresa manda, basicamente. Tanto é que alguns que tentaram ir contra a linha editorial da Globo foram demitidos depois de um certo tempo. E que conceito é esse que o jornalismo da Globo omitiu junto com as palavras? Sionismo. É uma ideia meio divisiva, e aqui a gente precisa ao menos tentar ser objetivo. Sionismo é um movimento que defende a existência de um Estado nacional judeu. Até o final da Segunda Guerra, esse movimento desejava o Estado. Aí esse Estado veio, foi estabelecido na Palestina, e desde então o pensamento sionista tem justificado a ocupação de mais e mais espaços dentro desse território. Porque o sionismo, ele, além de ele é um etno-estado, né? Ele defende uma criação do etno-estado, que seria o Estado de Israel, e também é um Estado colonialista, né? É um Estado colonialista que tende a tentar ocupar outras regiões para expandir a sua área, né? Trata-se, portanto, de uma expansão justificada pela etnia e pela fé. Coisa que não é nova na história do mundo, e muito menos na história do Oriente Médio. Então, quando o líder do Irã usa a expressão regime sionista, fica implícita uma leitura crítica desse processo histórico. Mas, em geral, a opinião pública brasileira fica sem acesso a essa visão crítica. Exatamente. Porque, na nossa imprensa, o Irã frequentemente é definido como uma teocracia, o que parece adequado, de fato. No Irã, o poder político está subordinado à autoridade religiosa. E no Brasil, a gente é lembrado disso o tempo todo. Só que pouco se fala da relação entre fé e política em Israel. E nos últimos anos... E nos Estados Unidos? Não está atribuído também à fé religiosa? Porque... se eu não me engano, lá eles são protestantes e tal, eles defendem aquela coisa de serem os enviados de Deus para civilizar a população e tal, aquela baboseira lá do Destino Manifesto. Estados Unidos tem também alguma coisinha de teocracia lá, só que é mais escamoteado. Essa relação foi intensificada por lá. Israel torna-se uma etnocracia. Isso é o Le Monde, em 2018, noticiando a aprovação de uma lei que estabelecia Israel como Estado-nação do povo judeu. Ah, isso é muito bom. Lá habitam judeus, palestinos e várias etnias, várias religiões. E lá no Estado de Israel existe um negócio chamado... na Constituição de Israel, que é basicamente como se fosse uma Constituição, né? Mas é algo diferente. Os cidadãos não judeus, eles têm tratamento diferente. Eles podem ser perseguidos, eles têm templos destruídos, eles são muito perseguidos. Eu tenho um livro aqui
O nome do livro é Contra o Sionismo, que ele foi escrito pelo Breno Altman, né? É um compilado de conteúdo que ele criou, tal. É um jornalista judeu, inclusive, e ele combate muito o sionismo, né? E às vezes se confunde combater o sionismo com combater os judeus, e não é isso. Não é isso, é apenas a doutrina. Você pode ser a favor dos alemães e ser contra o regime do bigodinho, tá ligado? São duas coisas distintas. Mas a intenção da mídia é que elas se misturem exatamente para tu não separar o joio do trigo e tu ser acusado de antissemitismo, se tu denunciar o regime de Israel e tal. Por exemplo, aqui, ó, na página 59 do livro, é bom que eu faça as coisas de improviso, né? Aí fica uma bosta. Daí vamos pegar aqui, tem na legislação dele tem umas 7, 8 regras ali que, por exemplo, tem a lei de cidadania e entrada de Israel, aprovada em 2000 e... Nota aqui o livro, Contra o Sionismo. Aprovada em 2023, essa norma impede que cônjuges de cidadãos israelenses e seus filhos obtenham automaticamente visto de residência e cidadania se forem precedentes do Estado palestino ou de países considerados hostis, como Irã, Líbano, Síria e Iraque. Uma cidadã árabe israelense, ao ter filhos com alguém da Cisjordânia ou da faixa de Gaza, não pode transferir a cidadania para seus descendentes. Por exemplo, Lei do Retorno. Outra lei, aprovada em 1950, estabelece que qualquer judeu do mundo pode migrar para Israel e obter cidadania. Essa norma não vale para os refugiados árabes que viviam nos atuais territórios israelenses até 1948, ou para seus descendentes. Só serve se você for judeu. Lei de Terras, aprovada em 1960. Meu Deus, tá difícil de falar, minha língua tá foda. Levou a que mais de 90% das terras do país fossem controladas pelo Estado, que concede a sua administração para entidades sionistas, como o Fundo Nacional Judaico, cujos estatutos somente permitem alugar estas terras para judeus. Como consequência desta lei, os árabes israelenses ocupam apenas 3,5% do território, apesar de representarem 21% da população. Também tem a lei da Nakba. Aprovada em 2011, essa lei determina a retirada de financiamento público de toda e qualquer instituição que promover a Nakba, como o luto e tragédias do povo palestino, em memória dos mais de 700 mil palestinos expulsos de suas terras em 1947 até 1948. Esse é um dos principais mecanismos de combate contra a memória dos árabes que vivem em Israel. E tem leis de emergência. Elas tratam-se de diversos mecanismos herdados da época do mandato britânico sobre a Palestina, como um conjunto de 170 artigos. Essas leis estabelecem, por exemplo, a proibição de os árabes ocuparem terras fora de áreas especificadas por eventual ordem militar, a possibilidade de detenção sem julgamento de qualquer palestino considerado suspeito de terrorismo, por tempo indefinidos, a admissibilidade da expulsão de árabes do país, o fechamento de qualquer área do país por razões de segurança, como prelúdio para a expropriação e entrega dessas regiões para a colonização judia. Tudo piora se levarmos em conta os territórios ocupados na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O Estado de Israel, além de cercar e bloquear esses territórios com muros e esquema de segurança que impede livre movimentação dos palestinos, também controla fornecimento de água, energia elétrica, coleta de impostos e comércio exterior, além de impor sua própria moeda. Mais de 5 milhões de palestinos vivem submetidos a um regime marcial, sem quaisquer direitos civis, sob instituição política sem soberania, que funcionam como gendarmes de um Estado colonial, como é o caso da Autoridade Palestina. E aí, então, tem várias leis racistas e coloniais que fazem o Estado de Israel ser um etno-estado.
Segundo a Anistia Internacional, até 7 de outubro, eram 5.200 palestinos presos em Israel por crimes políticos vinculados à resistência anticolonial. Desses 1.264 estavam detidos, 1.264 estavam detidos por ordem administrativa, sem julgamento e sem prazo para sua libertação. Do total de presos, cerca de 700 têm menos de 18 anos. São exemplos para a gente tentar... Eita, deu batida aqui no pedestal. Então, são exemplos de como Israel ele é um etno-estado. Combater o Estado de Israel não significa ser contra o povo judeu. Significa ser contra um Estado colonial e basicamente é isso. Acho que eu me estendi um pouco, mas espero ter ajudado. Se você gostou das informações que eu trouxe, você pode tentar procurar o livro Contra o Sionismo, de Breno Altman, um grande jornalista que está por aí. Ele é genial. Primeira vez que eu trago um livro para discussão. E sobre a nova lei, o Le Monde nos diz que... Logo eu que sou contra livro. Várias disposições do texto atentam contra os direitos de 2 milhões de cidadãos não judeus, em grande parte árabes. Apenas os judeus podem exercer integralmente seu direito natural, cultural, religioso e histórico à autodenominação, diz a nova lei fundamental. A verdade é que tanto Irã quanto Israel são estados que misturam religião e poder, e essa mistura pode ser considerada anacrônica, antiquada no século XXI. A história da humanidade está coalhada de exemplos sangrentos de que esse não é um jeito justo ou seguro de organizar a vida em sociedade. Já faz uns 400 anos que um sujeito chamado John Locke mostrou que essa mistura aí facilita a perseguição religiosa e de quando em quando faz com que um grupo aniquile o outro. Será que essa mistura não é uma ameaça pior para o Brasil que Irã ou que Israel? Porque no Brasil não cai míssil israelense, nenhum drone iraniano nunca bombardeou Brasília. Mas existem entre nós muitos brasileiros que se sentiriam mais seguros se a sua fé, e apenas a sua fé, tivesse o poder sobre o país. Toda a história de Israel prova que isso é uma ilusão. Dos horrores sofridos pelos judeus na Segunda Guerra aos conflitos mais recentes com o Irã, essa pretensão de um Estado nacional inteirinho só para representar uma única fé e uma única etnia, isso invariavelmente acaba em violência. Eu acho que a nossa mídia hegemônica dá muita ênfase ao fato de que o Irã é uma teocracia, ao passo que vê Israel como uma espécie de posto avançado de um Ocidente ilustrado e moderno no Oriente Médio. Isso é o que eu acho, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que a essas alturas, tanto Irã quanto Israel podem ser enquadrados no conceito de Estado confessional, que é aquele que adota oficialmente uma determinada religião. É claro que etnia e fé não são as únicas questões nesse conflito. Há muitos interesses em jogo, mas etnia e fé são questões centrais para aquela vasta maioria da opinião pública que não vai usar a guerra para apostar na bolsa de valores ou para pedir voto no horário eleitoral. A história da humanidade está aí, inteirinha, para provar para a gente que um Estado tem mais chances de proteger uma determinada fé ou uma determinada etnia quando ele se propõe a proteger todas as fés e todas as etnias. A gente já poderia ter chegado a essa mesma conclusão há milênios. Mas a verdade é que a gente não consegue fechar um consenso a respeito dessa ideia. Não consegue e não vai conseguir, enquanto continuar se contaminando com propaganda. É bem complicado. Porra, muito foda o vídeo do Arvro. Tem um pouquinho mais aqui, será? Muito obrigado. São os agradecimentos. Por favor, se você veio por outro caminho, se inscreva no canal do Arvro. Sei que eu não tenho muitos inscritos para ajudar, não tem muita coisa para ajudar, mas se você gostou do conteúdo dele, se inscreva. E se você gostou do que eu tentei trazer pro debate, lendo muito ruim, porque eu tô tá difícil de falar. Aí o cérebro vai um pouco mais rápido do que a língua, aí a voz, eu não consigo falar direito. Então, tu lê e não consegue falar. É complicado. Mas se você também gostou desse conteúdo, de novo, pode procurar esse livro aqui, muito legal. Não é muito caro, acho que é 60 pila. Ele é um baita apanhado de informações. Vão te ajudar num debate aí e tal. E se inscreva aí no meu canal, tal, ajude. Talvez esse conteúdo seja muito polêmico
Então, se você gostou, se inscreva. E se você não gostou, pode deixar comentários e tal. E a gente vai tentar ler todos e responder aí com bastante atenção, com bastante cuidado e bastante respeito, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Até mais. Tchau, tchau.